Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como trabalhar com tabelas no Excel. Bom, uma tabela no Excel nada mais é do que você ter um intervalo de células de dados que tem uma formatação própria e que permite que você adicione registros ao final dessa tabela e esse registro automaticamente seja incluído na sua base de dados. É interessante notar que a tabela no Excel ela tem também um nome próprio e esse nome ele pode ser usado em qualquer fórmula que se utilize em intervalo de dados, seja o PROC-V, seja uma tabela dinâmica, etc. Vamos lá então. Eu tenho aqui uma base de dados bruta e eu vou pegar essa base de dados e vou transformá-la numa tabela no Excel. O processo é bem simples. Você seleciona o seu intervalo, como eu fiz aqui, está tudo selecionado. Feita essa seleção, você vai em página inicial, formatar como tabela. Você pode escolher qualquer uma dessas opções aqui de formatação. Eu vou escolher essa aqui, por exemplo. Ele vai perguntar se a minha tabela já tem um cabeçalho. Nesse caso aqui ele já tem, ó, vocês estão vendo aqui o F, código, nome do município, população, etc. Dou OK. Pronto. Acabei de transformar esse meu intervalo de dados, essa minha base de dados em uma tabela. Lembrando que eu posso dar qualquer nome para essa tabela, ok? Esse nome ele não pode ter caracteres especiais e não pode ter caractere em branco. Eu vou colocar aqui, por exemplo, dados de municípios. Então esse é o nome da minha tabela. A tabela é interessante, ela tem algumas coisas bacanas. Por exemplo, imagine que eu quero adicionar um registro aqui embaixo. Se eu inserir a primeira informação aqui, por exemplo, com a UF MG, ele já vai criar uma linha automaticamente. E essa linha já vai estar dentro do intervalo, já vai pertencer a essa base de dados. Se eu tiver, por exemplo, uma tabela dinâmica ou uma fórmula que use o nome dessa tabela, ele já vai inserir esse novo registro aqui. Isso é uma grande vantagem, que você não precisa atualizar todas as suas fórmulas ou todos os seus intervalos. Uma outra vantagem de uma tabela é o seguinte, ela tem um negócio chamado lista de totais. Ó. Vai aqui em tabela, botão direito, né, em cima de qualquer lugar da tabela, botão direito, aí vai na opção tabela, aí tem aqui linha de totais. E aí ele pode resumir os teus valores aqui por diversos critérios. Aqui, por exemplo, ele resumiu por soma. Então, nesse aspecto aqui, ele pegou a soma de todas as populações de todos os municípios dessa lista e me deu aqui, por exemplo, esse total de 201. Eu posso, por exemplo, resumir por média. Então aqui está uma média de 36 mil habitantes por município. Eu posso escolher o valor mínimo dessa lista, 825 mil. Posso escolher o valor máximo. Ele pode calcular, ele já calcula o desvio padrão. Ele calcula a variância. Enfim, ele conta a quantidade de números. Ele faz uma contagem considerando o texto, nesse caso não tem texto. Enfim, são diversas opções de resumo que você pode escolher na sua tabela do Excel, ok? Essa foi mais uma dica rápida e prática. Aproveite os nossos vídeos, inscreva-se no canal e divulgue o nosso trabalho, ok? Um abraço, até a próxima, tchau!